Ainda mais que nós somos rodeados por um bombardeio diário de ideias, pensamentos, interpretações a respeito da fé e a respeito de Deus. As mais antagônicas que possam existir. E você fala, meu Deus, quem é que está certo? Quando me perguntam, Zé, quem fala isso, outro fala aquilo, outro fala aquilo, outro fala aquilo, quem está certo? Eu digo, olha, Jesus está certo. Nós, perfeitamente certos, nunca. É por isso que a gente está sempre nas Escrituras afinando nosso entendimento. Quem é Jesus? João veio para testificar dessa luz. Mas quem é esse Jesus? A pergunta que João no seu evangelho está respondendo é aquela que a gente vai perseguir o resto da vida. Imagino que você, que talvez tenha o mesmo tempo de conversão que eu, ou até mais, gente que nasceu num lar cristão, nem sabe quando foi que passou a crer em Jesus, crer desde a vida toda, a vida de Cristo como um todo. Também pode ser que você tenha essa mesma ideia. A cada dia nós estamos tentando entender quem é esse Senhor. Isso é importante? Importante? Isso é fundamental. Porque se o objetivo do Espírito Santo, como Paulo escreve aos Coríntios, é que de glória em glória nos transforme na imagem do Filho, a imagem do Filho é exatamente o destino de toda a minha jornada, de fé e de transformação. No verso 10 ao verso 13, João diz, ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Esses dois versos são de difícil interpretação. Há um consenso de que Jesus talvez estivesse falando a respeito do povo judeu enquanto povo escolhido, entre aspas, naquele momento de vida e de existência antes da revelação de Jesus, que nós chamamos de Antigo Testamento. Aquele povo que era dito povo escolhido de Deus, não o recebeu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Diz o texto também que ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. São diferentes linhas de interpretação, mas eu não quero ficar discutindo aqui linhas de interpretação teológica, mas apenas compartilhar uma lição, algo que sempre passa pela minha cabeça quando eu leio esse texto. Aquele povo que vivia, a comunidade de Israel, tinham muitos povos ao seu redor. Tinha aqui os caldeus, os assírios, os sírios mais acima, o que hoje é o Líbano, depois toda a região dos cananeus, girgazeus, ferezeus, fariseus, filisteus, até o Egito. Tinha muita gente ao redor. O Antigo Oriente Próximo é onde fervilhou o início das civilizações. Tinham diferentes civilizações, guerras e disputas sem parar, e deuses para tudo quanto é lado e para tudo quanto é gosto. Essa nação chamada povo de Deus, Israel, isso é o que passa pela minha cabeça. Eu imagino sempre alguém vivendo ali e olhando quando abre a janela os outros povos e dizendo, tem alguma coisa aqui. A gente não tem só um Deus que é diferente dos outros deuses, a gente tem um Deus como todo mundo tem Deus. Não é só isso não. Olhando os princípios, olhando as profecias, entendendo o espírito da lei, olhando a conduta desse Deus para com a história do nosso povo, de pecados e tropeços, entendendo o juízo dele, entendendo a misericórdia dele, entendendo a justiça dele, mas entendendo a graça dele. Fico imaginando uma pessoa ali no meio dizendo,
Eu estou entendendo que tem alguma coisa que não é igual a todo mundo e que está anunciada. Essa revelação que é cultural, comunitária, identitária do indivíduo e da comunidade, que é espiritual, que é diretriz, que é maneira de se viver. Estou explicando com as palavras pertinentes àquele momento. De repente, o verbo aparece entre os homens. E esse cidadão diria: espera aí, eu já te conheço, eu não te conheço? Isso acontece muito comigo, que já vivi bastante. Eu te conheço. Já zerei esse cabelo? Você está falando uns negócios aí que... Aí falou do verbo. Você já estava aqui. Porque alguém pode dizer, como é que Jesus diz, ele estava no mundo e o mundo não o conheceu? Ele não estava, ele não estava, ele está agora. Ele está agora que ele apareceu, mas ele não estava. Ele não estava para a gente que vê, mas para a gente que vê sem ver, ele já estava. Para a gente que percebe sem enxergar, ele já estava. Era como dizer... E quando Jesus começa a pregar, acho que quando ele faz o Sermão do Monte, provavelmente não foi dito de uma única vez, mas digamos que o Sermão do Monte tivesse sido proferido de uma tacada só.